Ai, que legal estar aqui com vocês de novo, nosso segundo encontro desse livro. Que livro é esse, minha gente? Que livro é esse? É sério, surreal. A gente vai falar hoje, porque assim, o 5 é grande, mas o 3 e o 4, o capítulo 3 e 4 é curtinho. Então, eu acho que a gente consegue fazer os 3 hoje, 3, 4 e 5. E antes da gente ir para o 3, porque eu achei o 3 muito profundo, eu até queria trazer na aula passada, né? Mas achei que o tempo ia ficar muito longo. E aí eu disse, não, então tá. Então a gente fala do terceiro na próxima aula, que no caso o segundo encontro, que é hoje. Mas antes de entrar no terceiro, eu ia só dar uma pincelada para quem está chegando aqui agora e não assistiu, né? Só no primeiro e no segundo, assim, do que falou. Então, no primeiro capítulo, ele traz, assim, muito mais sobre ele, sobre muito lixo, muita sopa e muito lixo. Então, ele traz, assim, o TDAH, a experiência dele, dos filhos que também foram diagnosticados, a impulsividade dele, a clareza de quando você se percebe, sabe que tem. Ele trouxe também a questão da epigenética, que a gente sabe que a gente estuda muito, dessa influência que é muito grande sobre a genética. No segundo capítulo foi muito engraçado, porque a gente ficou se identificando, né? A Camila fez todo mundo da família dela se vestir de matuto para ir para a festa da filha na escola. Chegou lá, não era o dia da festa. Imagina, a família inteira pintadinha. E aí eu me lembrei também de outras coisas que eu fiz, de errar a data de casamento e fazer também minha família inteira se arrumar e chegar lá, não era o dia do casamento. E a gente foi rindo, porque a gente foi se lembrando de muita coisa, da questão do mapa, de decorar assim, a questão geográfica, noção de tempo, de tudo, realmente são características do TDAH. Então, no segundo capítulo, ele fala vários caminhos não trilhados, de coisas que a gente começa e não consegue terminar, essa impulsividade, esse jeito hiperativo de ser. Então, assim, a gente consegue se identificar bastante. Inclusive, no segundo capítulo, ele até termina com uma frase assim de um paciente, né? Graças a Deus é só TDAH, disse um homem após confirmar seu diagnóstico, porque ele achava que ele tinha algum outro problema, assim, um parafuso a menos e tudo mais. E aí, no terceiro capítulo foi que eu achei fantástico, porque ele trouxe assim, poderíamos todos ficar loucos. E aí ele fala muito do que a gente vive hoje, desse boom de diagnóstico, parecia que todo mundo aqui tinha TDAH de repente, né? Porque cada um tem uma história para contar. E aí nesse terceiro ele traz com essa profundidade, eu achei muito, muito legal. E aí ele já começa com essa pequena frase assim, ó, que no pensamento cotidiano sobre situações muito complexas e com forte carga emocional, as generalizações simplistas tendem a ser valorizadas. Então, assim, ele trouxe aqui, né, que o TDAH já foi chamado de modinha nos anos 90. E isso ele está falando dos anos 90. Imagina se ele fosse hoje, hein, gente? Que em 90 já estava começando com tudo isso, né? Eu fiquei pensando. Então, um fator que contribui para o ceticismo em relação à sua verdadeira prevalência é que nenhum aspecto do transtorno é tão singular a ponto de não ser encontrado em menor ou maior grau na população como um todo. Então, juntar um grupo de traços de personalidade no manual de psiquiatria não estabelece automaticamente uma patologia. Então, muitas pessoas se perguntam com razão por que traços comuns são definidos como sintomas de um transtorno médico. Daqui a pouco, todas as características humanas serão redefinidas como doença, alerta aos críticos. E é essa crítica que a gente faz também, né? Aqui, né? Vamos olhar além do diagnóstico, porque se for assim, todo mundo tem um transtorno, né? Uma patologia. E ele traz até, eu grifei aqui, porque eu achei muito, muito interessante a gente fazer essas perguntas mesmo. De um autor, de um cara, né, que ele fala assim, na verdade, eu acho que era uma revista, né, isso aqui que ele comenta, Harper's Magazine, de fevereiro, é um estudo, né, uma pesquisa, eu acho que é um artigo, de 1997, trazia uma crítica cruel e inteligente de Davis, a quarta edição do DSM. Então, segundo o compêndio, escreveu Davis,
Todo aspecto da vida humana, exceto, é claro, o exercício da psiquiatria, pode ser interpretado como patologia. Ou seja, a gente questiona tudo menos o DSM, por exemplo, porque tem profissionais, foi o que eu entendi aqui, se vocês quiserem, vocês podem acrescentar, gente, assim, que eu vejo que tem profissionais que defendem o DSM com muita força. Não, mas tem o DSM. Não, mas você já viu? Existe, não sei o quê, né? Questiona assim, porque tem no DSM, como se aquilo fosse fiel. Sendo que o próprio DSM já teve coisas lá que um dia eles consideraram doença que hoje já não consideram mais. Um exemplo disso é a homossexualidade, que um dia já esteve no livro do DSM, tanto que eles falavam homossexualismo, né? E o prefixo ismo vem de doença, porque eles achavam que era uma doença, um transtorno, algo diferente. E aí, com os estudos, com o avanço da ciência, eles perceberam que não, que nada tinha a ver com isso, era somente uma característica, e aí sai do DSM hoje, já não tem, mas não existe mais isso lá. Por isso que a gente nem fala mais homossexualismo, né? O correto é homossexualidade. Então, eu entendi quando eu li essa parte aqui que era exatamente isso, que a gente tem o direito de questionar, de perguntar, de entender o que realmente leva a pessoa, né, a ser diagnosticada. E ele fala aqui nesse livro mais para frente. Qual é a diferença? Porque esses traços todo ser humano tem em comum. Então, o que difere realmente uma pessoa ter TDAH e uma outra que não tem TDAH, ou que não tem TEA, ou que não tem outras coisas? E aí é quando ele faz essa aqui, né? Todo aspecto da vida humana, exceto, é claro, o exercício de psiquiatria, pode ser interpretado como patologia, se a gente não olhar o que realmente é o correto ou não. Vocês compreendem assim também? Sim. O Bessel, né, no Corpo Guarda-Marcas, ele traz também esse questionamento, né, ao DSM. Inclusive, eles tentam, né, incluir o trauma, né, eu não lembro agora qual é a nomenclatura que eles deram, pedem a revisão e eles, apesar da votação ter sido favorável, né, eles não incluem. Não. E falando do DSM, meninas, até vou abrir aqui, de repente a gente pode até, um próximo livro, né, a gente pode pensar até em ler esse aqui, ó, Voltando ao Normal, fala do DSM também. Ele é o psiquiatra que participou da elaboração do último DSM, e ele traz exatamente essa crítica aí. Eu comecei a ler ele ainda, não terminei. Ele é um pouco mais denso, sabe? Mas muito interessante, muito mesmo. Eu acho que cabe muito nisso que a gente já vem trazendo, mas é um livro muito bacana em relação a isso. Ele fala que em uma reunião que ele foi com uns amigos, né, da área, quando eles estavam lançando, ele saiu de lá com 5 diagnósticos já. Só porque, por exemplo, ele estava triste porque a mulher morreu, depressão não sei o quê. Os 2 netinhos de 5 anos estavam fazendo pirraça, o menino já tem TOD, já tem não sei o quê. Então, ele traz essa crítica, sabe, a essa questão do DSM também. É bem interessante esse livro. Porque se a gente não tiver cuidado, né, acaba que a gente vai terminar medicando. E ele vai falando sobre isso aqui. Aí eu vou continuar a leitura, muito bom. As estatísticas do Sistema de Saúde do Canadá indicam que a quantidade de Ritalina consumida no país em 1997, ou seja, 7 anos depois, era 5 vezes maior que em 1990, incluindo um salto de 21% no último ano do período. Então, nos Estados Unidos, o diagnóstico de TDAH também está disparado. Será que as crianças estão sendo medicadas porque é mais conveniente para os adultos? Há quem argumente que o diagnóstico é apenas mais uma muleta da medicina, que visa trazer paz de espírito para pais incompetentes e professores preguiçosos, e para adultos que vivem se vitimizando e são imaturos demais para encarar as demandas da vida. Muito forte essa coisa que ele traz aqui. Nessa hora, né, o coração faz assim, o professor que está lendo, a mãe, tipo assim, eu senti muito forte o que ele trouxe. Eu senti também. Mas eu senti que ele usou essas palavras para dar esse exagero, né?
né? Pais incompetentes e professores preguiçosos. Ele deu aquela cutucada, né? Tipo assim, não é nem lá nem cá, né, gente? Depois ele vai destrinchando, né? Não é que o diagnóstico é tudo, mas também não é, né? Assim, é isso que ele fala, a gente ponderar ali um meio, né? Mas eu senti que ele deu essa pontada, acho que todo mundo sentiu, né? E eu acho assim que quem vive, né, esse mundo do diagnóstico deve sentir até uma pontinha de raiva na hora que lê essa parte, né? A gente fica... É verdade. A Karina tá aí, hein, Gabo? Minha querida. Como assim competente? Explica isso. E você vê, né, os estudos, né, da neurociência, eles avançaram muito a partir dos anos 90, né, e 7 anos depois tá esse boom, assim, de medicalização, né, olha só, né, eu estou terminando o cursinho da PUC de neurociência, e ele traz, né, a explicação, né, de como isso passou a ser de interesse, né, do campo de estudos, né, da ciência e tudo mais, a partir, né, desse período, que também foi quando começou a ter mais ali investimento para estudos, né, e você vê, 7 anos, gente, num mundo que você, às vezes, estuda anos para desenvolver vacina, para desenvolver isso e aquilo, né, um medicamento, 7 anos é muito pouco, gente, para você encher a população, assim, de medicamento. Realmente. E aí ele trouxe aqui, mesmo para quem, como eu, reconhece as insuficiências neurofisiológicas e psicológicas denominadas coletivamente como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existem perguntas legítimas a serem feitas sobre o TDAH, sobre como o TDAH é diagnosticado, sobre como deveria ser entendido e exatamente. Pronto, aí ele aqui já, né, alivia ali a bomba que ele trouxe. Então, ele fala, mesmo eu que reconhece que sim, existe, né, a genética, as insuficiências psicológicas, neuropsicológicas, legítimas, a gente precisa fazer sobre como é diagnosticado, que é justamente o que a gente faz aqui. Ou seja, não somos contra o diagnóstico, mas a gente questiona, a gente quer ajustar o ambiente, a gente quer olhar além, até porque eu penso assim, se a pessoa é diagnosticada, tá, e agora o que fazer? Vai só colocar tudo nessa caixinha mesmo? Vai limitar a pessoa nisso e acabou? Eu sou isso aqui e pronto. E, inclusive, ele fala até sobre isso. Ele traz aqui, eu vou ler para não perder o fluxo, mas tem uma parte bem interessante que eu marquei, que diz assim, a América do Norte tenta enterrar muitos problemas debaixo de toneladas de remédio, preferindo ignorar as causas sociais e culturais dos estados mentais estressados das pessoas. As consequências sociais a longo prazo do consumo massivo de medicamento para tratar depressão, TDAH e uma série de outros transtornos ainda são desconhecidas. Ou seja, a longo prazo ninguém sabe até onde isso vai dar, né? Isso. Não se preocupo com isso. Apesar de receitar, olha só como ele é um médico super consciente, apesar de receitar remédios para meus pacientes e de eu mesmo seguir tomando um. Muitas pessoas também acham que uma explicação neurofisiológica visa culpar a biologia por falhas de comportamentos e delitos. E não deveríamos nos responsabilizar pelos nossos atos? Ele pergunta. O TDAH, por acaso, torna acessível um comportamento egoísta ou ofensivo? E aqui eu achei uma parte muito interessante, depois eu abro para um comentário. Vê. Na Colômbia Britânica, os advogados de defesa de um caso de estupro seguido de morte argumentaram que seu cliente não poderia ser responsabilizado pelo crime porque sofria de transtorno obsessivo compulsivo e TDAH. Sabiamente, o júri rejeitou a alegação. Todos devemos assumir responsabilidade pelo que fazemos. Do contrário, o mundo se tornaria inabitável. No entanto, seria um imenso esforço social se fizéssemos seria um imenso avanço social se fizéssemos um esforço para entender que experiências transformam as pessoas em seres humanos falhos, irresponsáveis ou mesmo antissociais. Nesse caso, abordaríamos a questão do crime, por exemplo, de modo muito diferente. Responsabilização não significa necessariamente a desumanidade punitiva do sistema jurídico praticado no Canadá e, em especial, nos Estados Unidos, cuja população carcerária é maior do que
a de qualquer outro país ocidental. Há poucas dúvidas de que uma porcentagem significativa dos detentos tem TDAH e outros transtornos. Gente, assim, isso lembra aquela sabedoria do trauma, né? Aquela do trauma, que justamente o maior número de pessoas diagnosticadas com algum transtorno são aqueles que estão presos. E aí tem aquela roda, né, que ele fala assim, quem apanhou dos seus pais deu um passo à frente, porque a gente tem uma cultura na nossa sociedade que, se meu filho não apanhar em casa, vai apanhar da polícia. Se eu não ensinar em casa, o mundo é duro lá fora, então se eu não for duro aqui, e sendo que a maioria dos presos são pessoas presa dentro de casa. Então, eu sempre falo, seu filho só vai apanhar da polícia porque ele apanhou de você primeiro. E o que ele traz aqui é que nada justifica, que apesar de a gente, por exemplo, saber... e sabe um comentário que eu queria fazer aqui? Que é um outro autor, que é O Menino Criado como Cão. Ele traz de um psicopata de 17 anos, que ele cometeu um crime bárbaro e que todo mundo ficava assim admirado com tamanha frieza daquele jovem, da forma como ele lidava com o crime que ele cometeu. Ele matou 2 crianças e ficava assim, tipo, como normal, negando, dizendo que não era ele, sabe? E aí ele estava para enfrentar a pena de morte, só que aí a justiça queria entender o que seria, se para ele seria uma prisão perpétua ou como é que fala? A morte, né? Esqueci a palavra, acabei de dizer. A pena de morte. Ou a pena de morte. E aí chamou o Bruce Pell, que é um grande psiquiatra, lá, reconhecidíssimo nos Estados Unidos, para poder entender essa história, que era justamente aqui, o que esse advogado fez. Entender a história dele, para poder a justiça tomar uma decisão mais coerente. E aí, quando ele foi estudar, não sei se esse capítulo é o próximo, que fala sobre isso. Quando o Bruce Pell olhou para a vida do menino, era uma família aparentemente perfeita, né, entre aspas, assim, funcional, tranquila, um pai trabalhador, uma mãe muito gentil também, dedicada à casa, ao cuidado. Ela tinha o primeiro filho dela, inclusive o menino era um homem trabalhador, direito, todo sério, enquanto esse filho sempre foi uma criança que deu mais trabalho, era mais sensível, né? E aí, quando ele foi tentar entender, ele foi perguntando, porque a família tipo, né, o discurso enganado. Então, quando a família chegou para esse médico, ela contou, não, olha, aqui minha família é isso aqui que você está vendo, né? Mas aí o médico foi mais além, ele disse, me conta a sua história, como vocês se conheceram. E aí, quando eles voltam lá atrás, que eles percebem que teve o primeiro filho, essa mãe ela estava junto da família. Então, quando esse bebezinho chorava, ela já era uma mulher que não tinha para dar. Ela já não tinha um emocional para dar, só que ela estava perto da família. Acolhia, vinha outro, pegava, acolhia, e ela cresceu nesse ambiente, o primeiro filho. Já o segundo, o esposo dela ficou desempregado e eles tiveram que mudar de cidade, então ela já se viu sozinha. E era uma criança, um bebezinho mais sensível, então ele chorava muito mais. E ela, mais uma vez, ela não suportava o choro, só que o que ela fazia? Pegava o primeiro filho, saía, os dois iam tomar um sorvete na praça, passava o dia na praça, só voltava sozinho em casa no berço. E aí ele foi desenvolvendo isso, veja, né? Ele voltou lá atrás e foi desenvolvendo esse estado de alerta, se tornou uma criança agressiva, difícil, e todo mundo, assim, o pai batia nele, gritava, porque dizia, como assim? Ele não ainda é assim, difícil. Botaram ele numa escola especial, e aí o Bruce Perry faz até essa... Onde você leu isso, amiga? No Menino Criado como Cão. Tá. O Menino Criado como Cão, que ele traz várias histórias. São histórias reais da psiquiatria infantil. Então, essa é uma das histórias que ele trouxe aqui no livro. E aí, o que aconteceu? Eu vou chegar lá, não vou sair daqui, não. Mas por que eu quero trazer isso aqui? Porque é o que as pessoas têm feito hoje, colocado tudo na conta do diagnóstico, justificado tudo com diagnóstico. Hoje, uma mãe apresenta um filho assim, ele é autista. Ele faz isso porque ele é isso, ele é autista, entendeu? E joga tudo. As escolas mesmo,
essa coisa de inclusão abraça, mas o professor não sabe o que fazer. E aí, muitas vezes, a criança que está com laudo, ela tem até um pouco mais de liberdade na sala, porque ela é autista, ela precisa se movimentar, enquanto as outras não. Sendo que a gente sabe que o movimento é uma necessidade natural das crianças. A criança é movimento. Então, assim, e eu queria mostrar isso, assim, que a gente tem que sair dessa caixinha de justificar, que foi o que esse advogado tentou fazer aqui, né, para esse crime particular, porque... E aí eu me lembrei dessa história, quando eu estava lendo essa, do Bruce Perry, que ele fala sobre isso. E aí, quando ele foi estudar, ele viu, foi uma criança sofrida, e ele fala assim, poxa, não teve uma pessoa. A escola tratavam ele como louco, a mãe em casa tratava ele como louco, mas ninguém olhou para ele de verdade, ninguém olhou para a história dele, ninguém olhou para a necessidade desse jovem. Então, ele cresceu achando que ele é isso mesmo, até ele se tornar isso. E aí, no final, o que ele trouxe para a justiça foi, mesmo sabendo de tudo isso, e ciente de que ele não nasceu um psicopata, ele se tornou um psicopata, ele hoje é uma ameaça para a sociedade. Então, infelizmente, mesmo eu contando essa história que a gente faz ter compaixão, mas, infelizmente, hoje ele é uma ameaça para a sociedade. Mas se isso não tivesse acontecido, alguém tivesse visto, acolhido, abraçado, sido suporte, isso ou para essa mãe também, que não tinha para dar, provavelmente não recebeu, seria outro desfecho. Aí a justiça entendeu, ele pegou prisão perpétua, mas não foi a pena de morte. Então, ele acabou dando uma chance para ele, né? Ainda assim, essa história me chamou muita atenção. E engraçado, vocês viram também o que aconteceu? Que é só o que está saindo do menino de 14 anos que matou a família. Não sei se vocês viram isso. Não vi, não. Triste, né? E aí, todo mundo fica falando, tipo assim, você viu isso aí? Isso aí é um sociopata, não sei, já nesse... Nada justifica realmente o que ele fez, né? Não é isso. Mas ninguém consegue realmente ver além. A gente vê a foto ali, faço ideia de como era essa família. Me parece uma família maravilhosa, normal. Mas eu fico realmente imaginando o que levou esse menino a fazer isso. Não é do nada, gente. Não é do nada. E aí é quando eu digo, tá, a genética tá lá, ele tem um gene da sociopatia, psicopatia, mas isso foi aflorado, né? E de que forma isso foi aflorado, né? Muito triste isso. Sempre que saem relatos assim, né, de adolescente, acho que teve uma vez que foi um menino de 11 anos, era bem novinho e tal, sempre eles já vão para esse lado, né, de que é algo genético e tiram completamente o contexto, assim, igual você falou, não justifica, né, mas assim, como era essa relação, né, como que estava isso ali dentro, o que tinha sido construído ou não construído, né, até lá, né, então isso, na verdade, é um resultado de algo que vem bem antes, né? E assim, ninguém para olhar o antes, olha ali e dali já fecha, já diagnostica, já, enfim. Exatamente. Então, é esse alerta que ele faz, né? Que antes de diagnosticar, a gente precisa olhar o ambiente, ajustar, que ainda que seja mais, né? Vamos desenvolver, e ele vai trazendo isso ao longo do livro. Mas eu achei interessante nessa parte a gente frisar bem isso, para que não se torne essa caixinha. Então, poucas dúvidas também. Se travar, gente, vocês me avisam, que eu acho que aqui para mim está travando um pouquinho. Está travando? Um pouquinho, às vezes. Tá, mas está voltando rápido, não está demorando. Coisa de segundinhos, assim. E minha voz está saindo, né? Tá. Poucas dúvidas também de que as condições prisionais foram diabolicamente projetadas para exacerbar todas as disfunções mentais. Ou seja, ele faz uma crítica porque... Mesmo que, tudo bem, que a pessoa agora é uma ameaça para a sociedade, mas até a nossa prisão parece que intensifica mais ainda, sabe? É aquilo que eu digo, assim, quem nós somos, a gente estuda, né, sobre o desenho original, quem nós somos de verdade. Eu até falo assim, dentro do meu contexto, quem Deus diz que você é. Então, às vezes, as pessoas acabam achando que elas são algo porque elas ouviram a vida toda que ela é isso. E aí, chega na prisão, trata com essa desumanidade toda, as pessoas, ai, que nada, merece, quer fazer justiça com as próprias mãos, não sabe que já é uma pessoa muito ferida desde sempre, isso só acrescenta ainda mais. Então, não só... Ainda tem, só um detalhe, igual a Deise falou, até, vamos supor que até essa pessoa tenha mesmo diagnóstico de psicopatia e tal, mas a gente sabendo que o ambiente influencia, se a gente quer tentar, de alguma forma, reabilitar ou tornar essa pessoa a melhor versão que ela possa ser, a gente tem que
O ambiente tem que favorecer. Se você joga ela num ambiente em que você vai só exacerbar tudo isso, você está pondo lenha na fogueira, né? Mesmo que ela de fato tenha, o que às vezes eu acho que nem tem, né? Entra lá com essa diagnóstico muitas vezes, né, errado, mas suponhamos que inclusive tenha. Se o ambiente vai fazer tanta diferença, né, ali você está jogando para um ambiente que jamais ele vai ter uma chance de se recuperar. Se ele tivesse alguma, já que ele tem a genética, né, apontando para o diagnóstico mesmo, o que a gente teria como possibilidade seria o ambiente, ali você está minando qualquer possibilidade de recuperação dessa pessoa, né? Ali ela já não tem nem a genética, nem o ambiente a favor. Então, ali não tem muito recurso, né? Se não mexer nisso. Ele diz assim, ó, que não somos impotentes diante do TDAH, então de nada adianta atribuir a circuitos cerebrais a responsabilidade por comportamentos negativos, e isso relegaria a pessoa a um papel de vítima. Então, por mais embasadas que sejam as explicações neurofisiológicas, a pessoa com TDAH não tem o direito de desrespeitar ou ferir seus familiares, amigos, colegas ou quem quer que seja. Aprender sobre os mecanismos psicológicos e biológicos do TDAH fornece um mapa para chegar a si mesmo, nada mais que isso. Embora esse mapa ajude o indivíduo a sair do atoleiro de desolação a respeito dos próprios fracassos, ele não deve ser confundido com a jornada. Ainda cabe a cada um planejar a própria rota. Então, é uma decisão, né, que tem que ser feita. Então, alguns pais e mães resistem à ideia do TDAH por medo de verem seus filhos estar estigmatizados. Não lhe agrada a ideia de rotular com um diagnóstico médico uma criança, que, em geral, parece muito bem em outros aspectos. Esse temor não é infundado. Com muita frequência, o TDAH parece não passar de um julgamento que rotula uma criança como problemática, incapaz de se comportar direito. A própria linguagem que se usa é bastante reveladora. Há quem diga que tal pessoa é TDAH. Isso, de fato, é rotular. É resumir alguém a uma área de fraqueza ou insuficiência. Ninguém é TDAH e ninguém deveria ser definido ou categorizado segundo esse ou qualquer outro problema específico. Reconhecer, eu grifei porque achei maravilhoso, reconhecer o TDAH de uma pessoa, de uma criança, deveria servir para ajudá-la com abordagens embasadas e criativas, não para decretar que há algo fundamentalmente errado com ela. O diagnóstico deveria ajudar a criança a alcançar seu potencial, não limitá-la ainda mais. Já achei lindo isso aqui. E é justamente isso, por isso que eu falo, não somos contra, é massa, é uma bússola, ajuda, né, a gente a desenvolver a habilidade, a gente entender a sensibilidade daquela pessoa. Por isso que a questão do TEA, né, da característica, o DR Flortime tem muito esse olhar individual, de desenvolver habilidade específica individualmente, mas não uma forma de dizer assim, ai, tu é isso e acabou, né? Não é assim. É só como uma forma de justificar os comportamentos, né? E não pegando isso para partir dali para uma ação de ajuda àquele indivíduo, né? De apoio para que ele tenha ali uma melhoria de qualidade de vida, para que ele tenha apoio para desenvolver as habilidades dele, né? Porque somos todos diferentes, né? Assim como nós, né? Temos as nossas habilidades, a pessoa que é neuroatípica também tem as dela, né? E aí cada um precisa entender, né? Como ajudar a desenvolver essas habilidades, né? Verdade. E aí eu não marquei essa parte, não. Eu trouxe uma outra que eu achei interessante, que diz assim, ó, o TDAH, na página 36, o TDAH é um diagnóstico não de categoria, mas de dimensão, em determinado ponto da evolução contínua que é o ser humano. As características associadas ao TDAH se tornam intrusivas o suficiente para prejudicar, de uma forma ou de outra, o funcionamento da pessoa. Isso ele está trazendo aqui porque ele fala assim, né, que qualquer condição mental percebida como anormal gera desconforto. Mas e se a doença não for categoria separada? E se não houver distinção entre saudável e doente? Se a normalidade significa apenas que determinado indivíduo tem uma concentração maior de perturbações cerebrais encontradas em todo o mundo?
Ou seja, o que eu entendo aqui? O que realmente leva alguém a ser diagnosticado? É quando isso passa a prejudicar de alguma forma. Por isso que no capítulo 2, quando a gente foi lendo e a gente foi rindo, né, no nosso primeiro encontro, de se percebendo em várias situações que a gente viveu, mas eu não tenho diagnóstico nenhum. Mas o que eu buscaria se fosse algo que realmente estivesse prejudicando minha vida? Se fosse algo que... É o prejuízo, né? É o prejuízo. É o prejuízo e é o todo dia em todas as situações. Quando a gente falou dessas questões, todo mundo em algum momento se identifica, né? Quando a gente, como mãe, por exemplo, eu vi um vídeo esses dias, a mulher está sentada para trabalhar no computador, aí a água acaba, vocês viram esse? Aí ela levanta para pegar água, aí no caminho ela encontra uma meia. Estou falando que eu não vou lembrar de tudo, tá? Mas aí ela vai na cozinha, aí ela vai levar a meia para a máquina de lavar. Aí tem uma coisa no chão, perto da máquina de lavar. Aí ela pega essa coisa no chão. Ou seja, ela faz, sei lá, quantas coisas, até que ela volta para o computador, vai beber água, a garrafa está vazia. Aí ela fala, olha, a água. Quantas de nós a gente faz isso? Só que eu estava comentando isso com a minha amiga que é médica, ela falou assim, exatamente, só que a diferença é que a gente faz isso consciente. O TDAH, ele faz isso inconsciente, é como se ele passeasse por um lugar, não sabe nem de onde ele estava e nem onde ele tem que ir. E isso acontece em casa, no trabalho, na escola, nas relações, né? Não é uma situação. A gente ficou dando risada, né? Uhum. Comigo acontece com frequência. Não, eu acho que toda mãe... Tem TDAH, filha. Eu comentei, né? Toda mãe tem TDAH em algum grau. Porque a gente se torna mãe e são tantas demandas, e aqui está o ambiente, tá? Para a gente ajustar. Mas são tantas demandas na vida de uma mulher que vai chegar uma hora que eu vou pegar e eu esqueci de botar água de novo, porque é isso. Por isso que antes da gente diagnosticar é preciso ver como é que está primeiro essa situação. Mas eu acredito muito nisso, quando realmente é algo inconsciente, quando está me atrapalhando, quando eu não consigo fazer nada da minha vida, como eu me sinto um fracasso, sabe? Quando eu estou me machucando de alguma forma, é importante, porque aí, se eu sei que eu tenho TDAH, eu já coloco metas pequenas para conseguir cumprir ao longo do dia e não tentar abraçar o mundo, né? Mas, enfim, ele traz até mais sobre isso depois. Então, praticamente, agora a página 37, praticamente todos os autores famosos que escrevem... isso aqui é um outro ponto que eu achei sensacional. Praticamente todos os autores famosos que escrevem sobre o tema afirmam que o TDAH é um transtorno genético e hereditário, com algumas exceções importantes. A abordagem genética também domina boa parte do debate nos circuitos profissionais, visão da qual eu discordo. Ou seja, a maioria dos livros, todos os profissionais que vão falar de TDAH, eles vão trazer ou de TEA ou de qualquer outra coisa, eles sempre falam que é um genética, né? Sua mãe tem, seu pai tem, vem não sei o quê. É sempre assim. E ele fala, visão a qual eu discordo. Acredito que o TDAH possa ser bem mais compreendido se examinarmos a vida das pessoas, não apenas fragmentos de DNA. A hereditariedade tem, sim, uma influência importante, mas muito menos do que, em geral, se pensa. Ao mesmo tempo, de que adianta estabelecer uma falsa oposição entre ambiente e herança genética? Nenhuma divisão desse tipo existe na natureza, nem na mente de qualquer cientista que se preze. Se nesse livro eu enfatizo o ambiente, é para enfocar uma área que a maioria dos livros sobre o tema negligencia e que nunca é explorada em detalhes. Essa faz o tipo de tratamento que se oferece às pessoas. Ou seja, é os dois, né? Ele chama a atenção para a gente trazer os dois, nem focar só na genética e nem é só um foco do ambiente, é um conjunto, e ele fala mais sobre isso na frente. Aí ele trouxe aqui. Dizer que o TDAH não é primordialmente genético não significa de forma alguma negar seus aspectos biológicos, sejam os herdados, sejam os adquiridos como resultado da experiência. O mapa genético da arquitetura e do funcionamento do cérebro humano se desenvolve num processo de interação com o entorno. O TDAH, de fato, reflete disfunções biológicas em determinados centros cerebrais, mas muitos de seus aspectos, entre eles a própria biologia subjacente, tem também uma ligação intrínseca com as experiências físicas e emocionais da pessoa no mundo. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Não, e essa frase eu achei perfeita. Aí aqui está o que a gente já fala, ele já trouxe aqui. Aí essa página ficou toda grifadinha assim, ó.
Existem no TDAH uma predisposição que é herdada, mas isso é bem diferente de dizer que existe uma predeterminação. Uma predeterminação assegura que algo vai acontecer com certeza. Uma predisposição apenas torna algo mais provável, dependendo das circunstâncias. O desfecho em si é influenciado por muitos outros fatores. E aqui ele finaliza o 3º capítulo. Diga aí, que massa! Maravilhoso, né? Surreal. O 3º, para mim, você pode acabar o livro aqui. Ele já entregou tudo. Não, dá vontade de grifar tudo. Eu não sei como é que vai ser, porque tá tanta coisa grifada, aí depois eu venho, pego a caneta, grifo de outra cor, aí eu puxo uma seta. É muita situação. Assim. Não, o meu também. Aqui eu mostrei, ó, tá a página, porque é impossível, gente. Não foram muito importantes. Não dá. Todo mundo. Quando eu vou fazer um estudo rápido, eu sei que as partes grifadas são as partes que me chamaram a atenção. Então, eu leio ela, eu puxo ela, sabe? Quando eu quero montar alguma aula só sobre isso. E aqui, veja que legal, no 4º capítulo, ele falou tanto de ambiente no 3º, e no 4º ele traz a história dele. Ele mostra que, mesmo num ambiente que parece ser tudo muito normal, natural, ele mostra que, gente, é impossível, nenhum ambiente é perfeito. Acaba que, no fundo, todo mundo vai ter alguma área do cérebro danificada. Por isso que a meta aqui, que a gente sempre fala, é redução de danos. A meta não é perfeição. Se a gente criar, né, aquela frase maravilhosa da Ediane no Congresso, se a gente criar um filho sem trauma, a gente vai ter um grande problema. É verdade. Tudo é traumático, então não dá, é impossível. Qual é a nossa meta agora? Reduzir danos, fazer o que a gente consegue dentro do que a gente tem. Porque existe o recorte social também. Então, o que eu consigo fazer como mãe dentro da minha realidade? É tudo que eu posso fazer. E se vier um diagnóstico, como é que eu faço agora para ajudar? E aí a gente assume a responsabilidade, mas não se culpa, sabe? Não se paralisa naquilo, porque é impossível. E tem coisas que não estão sobre o nosso controle mesmo, né? Não depende só de uma pessoa só. Não se materna sozinha. Então, a criação de filho vai muito além. E aí ele traz assim, ó. Eu vou ler, porque eu adoro essas frasezinhas pequenas, depois eu vou saber. Uma das marcas de um casamento conflituoso é a insatisfação mútua entre os cônjuges, embora uma relação conflituosa seja intensamente negativa em boa parte do tempo. Ela costuma ser pontuada por períodos de proximidade igualmente intensa e, às vezes, muito apaixonada. O conflito pode ter uma qualidade viciante. Ele é, ao mesmo tempo, uma cena conhecida e um lembrete comovente de quão envolvidas as duas pessoas estão. O casal não quer conflito, mas não encontrou um jeito alternativo de interagir. Eu achei isso aqui tão forte. Eu acho essas frases, assim, que eles começam o livro do Dr. Michael, né? Ele trouxe aqui muito forte. E, realmente, o que eu entendo aqui é que é aquilo, né? A gente atrai o que a gente acha mais comum. Às vezes é algo tão comum, tão cotidiano, o conflito, o desrespeito. É o que a Flávia fala, é a linguagem relacional, né? Aprendida. Então, às vezes, foi no conflito que a pessoa conecta, é no conflito que ela se sente vista, é no conflito que ela dialoga, né? Mesmo que seja brigando, gritando, enfim. E aí é essa linguagem relacional que ela leva, né? Às vezes é no conflito que ela sente que relaciona com alguém, né? E aí eu acho que essa página eu vou ler um bocadinho também, porque foi a história dele, mas assim, eu acho que a gente vai se identificar muito, porque muitas vezes é o dia a dia. E ele fala assim, ó, eu e minha esposa Rai temos 3 filhos, 2 rapazes de 23 e 20 anos e uma menina de 10. Todos os 3, como eu, foram diagnosticados com TDAH. Nossa família quase poderia servir de modelo para argumento da genética. Um casal estável, de classe média, financeiramente seguro, casado já há quase 30 filhos, não há alcoolismo, nem vício em drogas, nem violência doméstica, nem abuso. Se nossos filhos têm TDAH, com certeza deve ser por causa dos genes, o que nesse ambiente poderia ter causado o transtorno. E aí ele fala, né, o ambiente não causa TDAH, os genes também não. O que acontece é que,
Se um determinado material genético se juntar a um determinado ambiente, o resultado pode ser TDAH. O transtorno não existirá sem esse material genético e também não existirá sem esse ambiente. E o ambiente formativo é a nossa família de origem. Ai, gente, esse é o Garbo Matheus. Meu Deus do céu, um dia você vê se eu não dar um braço nele tão forte. Ele é surreal. Já pensou se ele vai no congresso? Já pensou? Será que é ele? Não foi agora. No primeiro não foi ele, não, né? Foi não. Não. Foi a Chefani E a massa, viu? Se a escola foi a Laura Gutmann, foi pessoalmente, né? A Laura foi pessoalmente. Mas acho que o Gabor não viaja mais assim também, ele faz tudo mais online, né? Mas Mas olha, seria ótimo, imagino. Online tá ótimo. Uma equipe assim de peso, viu, para palestrar esse ano. Porque... Ia. Elas iam vender tudo. É vaga do congresso, se elas anunciar que é o Garbo Matheus. Quem tem feito muito trabalho em cima do trabalho dele é a Thelma também, vocês viram? A Thelma Brown. Ela vive divulgando o trabalho com ele. Eu vejo muito ela e a Sofia Bauer também, divulga muita coisa, né? Muito bom, muito bom. Então, em matéria de casamento, o nosso certamente poderia ser conflituoso, entre aspas, né? Nós fizemos dar certo, mas isso demandou muita energia ao longo de décadas. Sentimos calafrios ao relembrar dos nossos piores momentos do passado, em especial aqueles que afetaram diretamente nossos filhos. Hoje temos orgulho do nosso casamento. Nossos navios enfrentaram mares remotos, mas finalmente chegaram com segurança ao mesmo porto. Só que nossos filhos pagaram preço pelas tempestades. Em 1972, em seu artigo maravilhosamente honesto, não sou boa em inglês, Mayon Marreto, né? Meu próprio casamento, o grande psicoterapeuta e professor norte-americano Carl Roger escreveu sobre as dificuldades que seus filhos adultos estavam enfrentando nos relacionamentos. O fato de termos conseguido criar um relacionamento satisfatório para nós mesmos não foi garantia nenhuma para nossos filhos, concluiu ele. Filhos são um grande incentivo para os pais e mães aprenderem mais sobre si mesmo e sobre o outro, e sobre a própria vida. Infelizmente, boa parte desse aprendizado pode acontecer às custas das crianças. E aí é o que a gente fala, né, do encontro com a própria sombra. A Bíblia, assim, quando fala em Salmos que filhos são presentes, eu vejo muito isso. É um presente que Deus dá para a gente olhar, para a gente voltar a ser quem Deus sonhou que nós fôssemos. Ao nosso desenho original, ao nosso jardim do Éden, né? Em outras versões tem até assim, que filhos são herança. E eu vejo que herança é algo que você recebe de uma geração anterior. Então, se eu recebo uma herança, foi uma herança do meu pai, ou uma herança do meu avô. Então, filhos são heranças. Eu acho que é justamente nesse olhar de volta, é minha história, é para mim, para conseguir agora fazer diferente, né? Senão vai ser mais uma vez aí a mesma coisa. E ele traz um ponto muito importante aqui, que é o mais comum. Nunca faltou amor em nosso lar. Mas o amor que um pai ou uma mãe sente praticamente numa experiência amorosa para a criança. O clima comum lá em casa era conflito emocional declarado ou reprimido entre mim e minha esposa, de expectativas mutuamente não atendidas e de ansiedades profundas das quais nem mesmo nós tínhamos consciência. Então, às vezes, o que esse grande amigo terapeuta quis mostrar, né, não é garantia. Hoje meus filhos estão num relacionamento conflituoso, mas o meu relacionamento não foi. E muitas vezes e a gente nem percebe. Eu, no meu casamento, era muito assim. Tipo assim, nossa, eu e meu marido... Porque eu reprimia, eu guardava, eu, sabe, sempre assim. E ele também. Tanto é que era um casal assim, quando as coisas estavam demais, os dois se fechavam, um para um lado, um para o outro, e a gente continuava sem se comunicar. A gente não brigava, não se discutia, não fazia nada, mas também não se conectava. É incrível, e elas sentem tudo isso. Então, quando o nosso filho chegou, a gente precisou mudar essa história. Minhas frustrações com a vida podia, sem aviso, explodir contra a Rai ou diretamente contra as crianças na forma de frieza ou ataques de raiva.
eu podia ser absurdamente compassivo e atencioso com totais desconhecidos, mas ser inconstante com a minha família, demonstrando ora amor, ora hostilidade. Em nenhum outro lugar, minha ansiedade e tensão mal resolvida, ou seja, minha tristeza mal resolvida, se expressavam de maneira tão aberta e prejudicial quanto na minha própria casa. Ou seja, e aqui eu achei muito legal quando ele traz isso, porque a casa é onde as nossas crianças também são elas mesmas. E aí, quando a gente tem uma criança com um comportamento desafiador, a gente fala assim, poxa, foi só você chegar, ele estava direitinho até agora. Aqui é meu porto seguro, aqui eu posso ser quem eu sou. Né? As pessoas têm muito esse olhar assim, não, mas não, ele é outra criança na casa de outra pessoa, mas em casa com a mãe. Por que ele faz isso com a mãe? Porque aqui é um lugar que eu posso ser eu. Dá licença, eu posso tirar os sapatos aqui, sentar à vontade. Então, assim, só que isso acaba que realmente dentro de casa, se a gente não trabalhar também esse porto seguro para que não seja algo disfuncional, não pode ser, como ele mesmo traz aqui, né? Era na minha casa que eu era agressivo, ou seja, ele foi um médico, acredito eu, que é atencioso com todo mundo, mas em casa, que é minha casa, eu não vou ser, então eu preciso trabalhar isso em mim primeiro. Quando meus filhos ainda eram pequenos, eu não me sentia à vontade comigo mesmo, a não ser no papel de médico extremamente ativo e requisitado. Costumava aceitar projetos desafiadores para conciliar com as minhas responsabilidades profissionais. Andava com o meu pager como se fosse uma medalha de honra ao mérito. Sobretudo, naqueles primeiros anos, torcia para que o pager tocar e mostrar aos outros como eu era importante. Posso até ter sentido satisfação em todas essas atividades, mas nunca me senti satisfeito comigo mesmo ou com a minha vida. Tinha dificuldade para recusar qualquer nova responsabilidade que surgisse, a não ser as de casa. As de casa, ele é possível dizer não para qualquer pedido de ajuda, fosse qual fosse o custo para a minha vida pessoal. A honrar esse senso de responsabilidade exagerado com os outros, eu negligenciava a minha responsabilidade com as únicas pessoas para quem eu era, de fato, indispensável. Esse sentimento de dever para o mundo inteiro não se limita ao TDAH, mas é típico dele. Ninguém com TDAH deixa de tê-lo. Eu achei forte também o que ele trouxe. Parece bem que ele estava anestesiado, né? E quantos de nós no trabalho, quando vê, não, mas a gente acha que o nosso sucesso é medido justamente nessa vida profissional deslumbrante, bem-sucedida, e esquece que o nosso sucesso é justamente para os nossos filhos, né? Quem nós somos no olhar dos nossos filhos. Os nossos seguidores, né? Quem são os nossos seguidores de fato é quem está dentro de casa olhando assim, ó. Esses vão seguir, fielmente, né? O que a gente entrega, o que a gente exemplifica, né? Eu fiquei muito tocada, assim, eu achei ele muito vulnerável, né? Assim, nesses relatos. Eu falei, poxa, para um cara que está falando dessa dificuldade em conectar, para conseguir escrever dessa forma, eu falei, que trabalho pessoal, que processo ele já passou, né? Porque ele saiu de uma pessoa super desconectada com ele mesmo, né? Enfim, nessa vida aí e tal, só pensando em trabalho, para uma pessoa que traz, assim, de uma forma tão linda num livro, assim, um relato, né? Eu falei, poxa, ainda tem jeito. Ele teve uma mudança drástica, né? Verdade. Eu também senti isso, assim, quando ele disse, nossa, ele traz a história dele abertamente, né? E ele continua. Fico exausto só de pensar nas diversas atividades que eu estava fazendo na época em que me tornei consciente, que tomei consciência de meus padrões de TDAH, além do consultório movimentado, do trabalho obstétrico e do aconselhamento psicológico de pacientes. Eu também era o coordenador da unidade de cuidados paliativos do Hospital de Vancouver, uma das maiores unidades de atendimento a pacientes terminais do Canadá. Dei plantão ali quase todas as noites e todos os fins de semana por 5 anos, menos quando estava de férias. A qualquer momento podia ser chamado para fazer um parto ou cuidar das necessidades de algum paciente terminal. Para completar, escrevia uma coluna semanal sobre medicina para o The Globe and Man, acho que é isso.
e só para ter o que fazer no tempo livre, estava elaborando o esboço de um livro. Eu larguei feito uma batata quente assim que o TDAH despertou meu interesse. Não se pode viver assim e sair ileso. Eu vivia em deslocamento de um lugar para outro, sempre atrasado. Minhas colunas para o jornal eram enviadas tarde da noite, pouco antes do fechamento. Meu consultório vivia lotado de pacientes que tinham sido obrigados a esperar tempo demais. Eu quase não prestava atenção no fato de que meu estilo de trabalho frenético e desregrado significava que os outros precisavam fazer ajuste de horário que eu não tinha negociado formalmente com eles. As enfermeiras da unidade paliativa, com quem eu tinha uma relação mútua de respeito e cordialidade, diziam que trabalhar comigo era como trabalhar no olho de um furacão. No seu estilo eficiente, discreto e calmo, a enfermeira Maria Oliveiro, merecedora de um Nobel, na minha opinião, se desdobrava no meu consultório. As pessoas me achavam tenso, desesperado e insistente. O efeito desse malabarismo kamikaze na minha vida foi devastador. Rai viu cair nas suas costas, e olha só, todas nós mulheres, agora, Rai, eu te entendo, viu cair nas suas costas toda a responsabilidade de organizar e manter não só o nosso lar, mas toda a família. Sem qualquer conversa ou tomada de decisão consciente, ela teve que servir de alicerce emocional para todos nós. Abandonada, sentiu que eu considerava sua vocação de pintora algo de importância secundária. Havia também o que eu chamo de desespero do fim de semana. Nas manhãs de sábado, tudo desmoronava. Eu sentia uma espécie me escondendo atrás de um livro ou jornal ou olhando desanimado pela janela. Além de estar exausto por causa do turbilhão, sabia o que fazer. Sem a onda de adrenalina dos dias úteis, eu me sentia sem foco, sem propósito e sem energia. Era um homem fraco, irritado, nem ativo, capaz de descansar. Quando eu li isso, eu lembrei de um grande amigo, que é exatamente assim, tá sempre nessa adrenalina, e quando ele pausa, ele não pausa. Ele não consegue ficar 2 horas sequer com os filhos. Ele até esses dias estava admirado com meu esposo brincando, porque como é difícil para ele pausar e brincar. Ele estava sempre nesse desespero. E ele completa aqui, ó, Rai ficava magoada, ansiosa e zangada, e acabou se retraindo emocionalmente. Isso culminou num círculo vicioso ao despertar meu medo e minha raiva por ser abandonado. Foi nesse estado de espírito que criamos nosso filho. Olha aí, né? Aquela família bem-sucedida, da sociedade. É que ele trouxe, em detalhes, foi nesse estado de espírito que criamos nossos filhos. Ou seja, nem tudo é tão normal assim quando a gente vê de perto, né? E igual a série adolescência, né, gente? É uma família extremamente normal, como a nossa. Vamos falar aqui? Como a nossa. Completamente como a nossa, com questões diferentes, mas normais, né, das nossas questões humanas. Não tinha droga, não tinha abuso sexual, não tinha pobreza extrema, não tinha violência, né, excessiva, ninguém batia, ninguém xingava, ninguém, uma casa limpa, enfim. Né, se a gente pensar, é uma casa insalubre em todos os sentidos? Não é. E quanto que está por trás disso, né? Ontem eu tive uma sessão de orientação parental, toda educadora tem uma, né? E aí eu estava conversando com a Cecília e trazendo algumas questões do meu filho, umas falas, assim, de algumas semanas para cá, que estão me preocupando e tal. E ela foi certeira, assim, ela falou, como que tá o ambiente? Assim, ela, de cara, assim. E aí eu fui trazendo para ela, e aí ela falou, ela costuma falar sempre assim, Dani, você sabe, as crianças têm um radarzinho do nosso campo emocional. E aí elas trazem para elas o que elas não compreendem. Elas são ótimas observadoras, péssimas intérpretes, né? Então, elas captam, mas elas não conseguem interpretar que aquilo é entre papai e mamãe, que o papai está preocupado com o trabalho, que a mamãe está com uma questão com a família dela, com a vovó e vovô. Ela não entende, ela capta só o campo emocional e ela vai trazer. E assim, aí eu fui fazendo a leitura, como é isso mesmo, assim, é igual você falou, Kaline, às vezes
não é um relacionamento, não é na briga, mas às vezes é nessa retração, né? E isso é um vazio, é um silêncio, é uma distância, né? E a criança vai reagir da forma que ela dá conta nisso, né? Assim, e a gente está passando por uns momentos mais assim, e eu falei, tá aí, né? Tem exatamente 3 semanas, quando eu falei, tem 3 semanas que ele está fazendo tal coisa, falando tal coisa, tá estranho, caiu a ficha. Eu falei, nossa, quase que no mesmo tempo, assim, né? Que isso tem mudado mesmo. E como eles trazem, né, da forma dele, no comportamento, enfim. Apesar dele trazer em palavra, ele fala que eu estou sentindo muita tristeza, ele fala, né? E eu no início falando, filho, mas você é uma criança feliz, né? Aquela coisa assim, de escuta, Dani. Não, eu atropelando, né? E aí depois, das últimas vezes que ele trouxe, eu falei, tá, filho, tá difícil, você tá sentindo que tem sido difícil, né? A mamãe também tá sentindo e tal. A casa fica silenciosa, né, gente? A gente conversa menos, quase não tem música. O ambiente muda, né? Não, e o Então, peso que é isso, né, Dani? Porque muitas vezes a gente, para não discutir na frente do filho, sim. para não brigar, Uhum. para não rodar baiana, porque a gente vai engolindo, e aquela névoa que vai Às vezes ficando, não é nada tem um peso específico, muito né? maior do que, às vezes, uma discussão, porque, às vezes, a nuvem vai escurecendo, se eu tiver uma discussão, né, relativamente respeitosa, obviamente, assim, aquilo ali passa, a criança entende que aquilo ali faz parte, reforça que é conversando que a gente resolve, né? Uhum. E bola para frente, outras virão, mas não. Aí a gente, não, mas às eu não vou vezes falar, pior. são coisas pequenas, assim, né? Não é Sim, nenhum evento específico, igual no meu caso. São sim. coisinhas que a gente fica assim, outra hora eu falo, não vou falar. Mas vão Porque essas acumulando, pequenas coisas e vão se isso vão acumulando. distanciando, né? Exatamente. E eles E é o que ele trazem um falou, equilibramento, assim. vai criando uma distância que eles vão percebendo. Eu não sei na casa de vocês, mas se a gente senta para almoçar e tem alguma rusga entre eu e meu marido, na mesma hora meu filho fala, mãe, por que você está conversando pouco? Sim, com Mãe, tem alguma coisa errada, você está muito calada. Entendeu? E aí, às vezes, eles trazem palavras, às vezes, em comportamento, né? Vai depender. Sim, E aí, sim. e meu menino trazendo, e eu meio atropelando. Não, você fica depois. Eu falei, gente, ele tá só falando o que ele tá sentindo, né? Eu falei, filho, tá mesmo. Mamãe também tá percebendo e tal, mas a gente tá resolvendo e tudo, né? Enfim. Mas é isso, eles trazem, assim, eles são bênçãos mesmo, né? Às vezes trazem. Depois eu olho, e na hora que ele trouxe isso, eu falei, não, eu tenho que olhar porque está refletindo todo mundo, né? Então, assim. E assim, para ele trazer e nomear, é porque já traz através do comportamento delas, né? Seja batendo, gritando, não tá obedecendo, não tá ouvindo. E ele nomear isso, mãe, eu tô sentindo isso, é porque já tem um trabalho aí. E isso é muito, muito massa, assim, né? Tá muito avançado para muitas famílias que, infelizmente, não tem. Posso só falar a frasezinha que ele falou assim, porque eu tenho, como é que ele falou? Eu tenho ficado muito triste. Ele tem 7 anos, vocês agora. Aí eu falei assim, filho, mas a gente ri tanto durante o dia, eu sou meio palhacenta, então a gente acaba rindo muito. Aí ele falou assim, mãe, mas isso é alegria, não é felicidade. Que bonitinho. Nossa! Na hora, aí ele quis dizer assim, eu sinto momentos alegres, mas eu não estou sentindo uma coisa legal. Na verdade, né? Ele estava falando do ambiente, do clima, né? Assim, algo muito. Assim, a gente tem momentos legais, mas no geral tem alguma coisa, tá? Não tá legal, tá tenso, não tá fluido, né? E, caramba. Isso, tirar assim, o chapéu. Isso me vem muito em toda essa história da importância da gente diálogo com o nosso esposo, porque às vezes a gente é tão amorosa com os filhos, mas quer tratar o esposo, a esposa de um jeito diferente, então isso respinga muito. Então, assim, a família ela é o alicerce, é a base de tudo. Por isso que esse trabalho aqui, assim, eu sempre falo, eu comecei a estudar para educar melhor meu filho e eu melhorei a minha relação comigo mesma, porque eu era uma mulher muito insegura. E foi um presentão que Deus me deu assim. Acho que João Vitor veio com já uma... Olha, mamãe, Jesus mandou lhe entregar para dizer quem você é, na visão dele, porque melhorou a minha relação comigo de segurança, o meu casamento, porque eu era isso, a gente não brigava, mas também a gente não resolvia e ficava isso e aquele clima realmente, né? A criança sente o ambiente, ainda bem que eu consegui ajustar isso ainda a tempo, com o João pequenininho. Então, assim, isso tudo transborda. Hoje, quando as pessoas falam assim, que massa, porque existe muito
o casal muitas vezes estão ali sem se comunicar direito, por exemplo, em relação aos filhos. Um concorda, o outro não concorda com a tal educação. Mas quando a gente aprende realmente a se relacionar com a gente aprende a se comunicar melhor. Isso eu aprendi. A comunicar o que eu estou sentindo. Por isso que eu falo assim, caramba, se o seu filho é tão pequenininho já conseguiu nomear tudo isso, que trabalho incrível, Dani, parabéns. Porque é algo que a gente está aprendendo aqui. Eu estou aprendendo como adulta hoje a nomear e a fazer o que eu sinto de uma forma, assim, para que tudo seja ajustado, sabe, na minha casa, assim. Então, no relacionamento com o meu filho, e falar isso de uma forma também sem ferir o adulto que já é ferido também. Senão a gente chega de forma agressiva. A criança não vai ter isso porque ela depende do córtex pré-frontal. Mas eu aprendi isso, sabe, a ter esse tato até na hora de de colocar os meus limites, entendendo o outro, e é isso sim transborda aí para os nossos filhos. Senão a gente fica nesse casamento conflituoso comum, né? Ou para dentro, ou com agressividade para fora, ou com agressividade para dentro. E pior do que explodir é implodir. Pequena não tem como esconder as motivações dos adultos. Ela pode ser muito amada pelos pais, mas isso pouco importa se eles vivem desaparecendo a qualquer momento. Uma criança nessa situação se sente abandonada, acha que não merece a atenção dos pais e conclui que há coisas no mundo muito mais importantes que elas. Começa a sentir no início inconscientemente e deve haver algo errado, que deve haver algo errado com ela. Também começa a se esforçar demais para ter suas necessidades atendidas, exigindo contato, fazendo birra ou tentando agradar os pais para conseguir a aproximação e a atenção. Isso porque é uma necessidade básica do ser humano, né? Se sentir visto, amado e pertencente. Nós nascemos assim, isso de fato foi como Deus nos fez, é a nossa biologia. E aí é o que eu digo, às vezes as pessoas falam, não, eu amo meu filho, mas não é sobre a gente amar, é sobre como ele se sente. E muitas vezes nessa correria, o trabalho mais importante, a mãe que sai pergunta, poxa, será que realmente eu sou amada? Fazer para ter as minhas necessidades atendidas aqui? Será que vocês podem me ver nem que seja de forma negativa? Ou será que é sendo bonzinho demais para conseguir aplausos e o olhar do meu pai? É difícil, né? Enquanto que a gente se anula. Vocês estão me ouvindo? Não, meu pai. Que coisa para mim. Enquanto a gente se anula ou acaba agindo dessa forma agressiva. Então, houve muitos momentos bons, é claro, ele traz aqui, nos quais e nossos filhos podiam perceber que nos amávamos. Nos álbuns de fotografia estão repletos de lembranças felizes, mas os momentos difíceis aconteciam com frequência, suficiente para tornar desafiador para as crianças formarem seu senso de segurança. Era muito imprevisível e confuso. E não só passava boa parte do tempo fisicamente longe, dificuldade para me manter focado no presente. Ele falando dele, né? Eu não só passava boa parte fisicamente, como ele tinha dificuldade de se manter apenas. Vive o tempo inteiro no mundo dos sentimentos, do lado direito do cérebro, no aqui e agora, justamente onde eu me sentia menos à vontade. Eu achei isso também lindo e profundo. E ele fala, né, que a minha distração decorrente do TDAH e meu desligamento era tão fortes que eu era capaz de ler uma história para meus filhos sem acompanhar uma palavra sequer, com um pensamento distante. Se um deles me fizesse uma pergunta sobre o enredo, mesmo sem esses indícios, as crianças sentem a ausência do adulto e sofrem com isso. Ou seja, mesmo que eu não... Gente, eu já estive nesse lugar várias vezes, vocês não? Já. Quantas vezes, às vezes eu estou contando história para a Letícia com fone de ouvido assistindo a aula. Isso eu nunca consegui fazer, não.
Já fiz, mais de uma vez. Tudo bem, não é quantas vezes tão frequente, mas mais de uma vez. Aula da Mari. Amiga. Entra na aula da Mari. Entra na aula da Mari, também, tá às vezes, colocando o menino para dormir com dormir, fone. coloca o fone, e tenta, e vai. E às vezes eu colocava aqui, Eu só escondia sei- no cabelo, para não ver. Perguntasse alguma Gente, coisa, eu despistava. não, e Mãe, assim, peraí, filho, eu tô pensando a resposta aqui que eu esqueci. Como é que eu vou te responder isso? Oh, quantas vezes? Você tem TDAH, não, filho. o menino Chama começou a ficar muito sobrecarregado. esperto com Tem fone. novo esse transtorno? Vamos arranjar uma sigla? Sobrecarregado? Meu menino ficou muito esperto com o fone, ele já saca, quando eu tô com fone, ele já fala assim, mãe, você tá ouvindo alguma coisa? Tira para você me ouvir, ele já pede. E aí, às vezes, eu tava na natação dele, Meu isso filho é é raro, assim. porque eu gosto de estar junto, assim, de ver. Mas, às vezes, tinha alguma coisa, assim, uma aula que ia sair do ar naquele dia e eu só tinha aquele tempinho, aí eu punha. Aí, na hora que ele saía da água, ele falava, você tava me olhando, mas eu vi que você tava com fone, assim, ouvindo alguma coisa. É a Cane, gente. A Cane ali, se virando nos Você 30. tá ali, mas não tá. Não adiantou você ter vindo. Sabe assim? Não tem jeito. Mas a gente tem que ter, a gente tem que. Claro que a gente não vai viver nesse modo e nem achar que isso é normal o tempo inteiro, mas assim, Mas infelizmente, eventualmente, né? é como a gente está falando de realidade, né? De redução de danos. Então, infelizmente, essas situações acontecem, né? A questão é a gente, de novo, a consciência, que eu estou ouvindo e falei, eu tenho consciência de que, né? E aí teve um momento, uma época que ela estava super demorando para dormir. Não fazia birra, não fazia nada, mas mãe, eu quero comer. Mãe, que volta e meia, esse comportamento volta. Eu quero comer, mãe, eu quero não sei o quê. Era isso. Ou porque eu estou muito cansada, ou porque eu estou doida para dormir logo, ou porque eu estou doida para dormir também, ou eu estou doida para dormir porque eu quero que ela durma, eu quero assistir uma série, ou porque eu quero ficar sozinha, ou porque eu quero assistir uma aula. Sim, e que Entendeu? isso vai acontecer, mas que a gente esteja consciente e que seja a exceção, né? Que a gente consiga estar presente na maioria das vezes, né? Mas que quando não esteja, que seja aquela coisa, não vai ter jeito, hoje eu vou ter que pôr para dormir com fone, ou hoje eu, né, enfim, não dei conta mesmo. E como é difícil a gente fazer as famílias entenderem isso, porque é difícil para a gente que está estudando aqui perceber quando é na nossa casa. Uhum. A gente que tem consciência que está lendo, é difícil. Fazer uma família entender isso. Ah, não, carinha, que bobeira, pelo amor de Deus, o que tem? Estou trabalhando. Para a gente que está no processo, é difícil. Imagina para quem ainda não. Para quem não acessou nada disso aqui, é quase impossível. Aí a gente é doida. Entendeu? Eu lembro quando o meu menino de 13 anos, tem 13 anos hoje, quando eu tive uma enfermeira um tempo, me ajudando. E eu lembro que um dia ela falou assim, Karina, sábado eu não tenho hora para ir embora. Porque esse tempo todo que eu trabalho com o bebê, eu não sei o que é, mas eu já percebi uma coisa. Se eu acordar sábado doida para ir embora, dá tudo errado. Olha para você ver como é que a neurocepção dela já aí, que não sabia o que era. Dá tudo errado, então assim, não tem problema. Sábado eu não tenho hora para ir embora. Eu só vou embora depois que eu dou banho na criança. E eu lembrei disso quando a gente começou a estudar. Ela falou assim, não sei o que é, menina. Se eu ficar agoniada para ir embora, dá tudo errado, o menino faz cocô, a mãe me pede uma coisa, tipo assim, aí ela olha para você ver, né? Como que é a percepção. Era isso. Era uma pessoa que era um cuidador, que aquela criança estava vinculada, era o cuidador principal ou não, mas era um cuidador de apoio, de vínculo forte, e a criança já sentia, essa mulher está doida para ir embora, essa mulher está com alguma coisa, o que está acontecendo no corpo dessa mulher, o coração dessa mulher está disparado, essa mulher está me pegando de qualquer jeito, essa mulher já está respondendo a minha mãe assim. Muito legal, né, gente? Quando a gente faz essas conexões assim, sem informar, sem a teoria, né? Eu acho tão bom. A gente valida a teoria, né? É verdade. Ai, gente, tá travando um pouco para mim a internet. Será que tá aí também? Vocês estão me ouvindo? Tá travando. Tá travada, mas você está ouvindo. Tá travando, mas tá voltando rápido. Não tá perdendo assim demais, não. Tá bom, eu vou ler aqui. Que eu até marquei essa parte que eu achei bem interessante também, que fala ali da primeiríssima infância, né? Lembra da história que eu contei do outro livro? Foi justamente porque assim, os 3 primeiros anos de vida define praticamente esse adulto, porque é justamente onde está o maior sinapse neural do nosso cérebro, né? Então, desde a gestação, aqueles 3 primeiros anos ali, gente, é muito, muito, muito importante. E então ele traz aqui sobre isso. Entre nossos momentos mais estressantes estão 2 gestações de Rai e os primeiros anos de vida dos nossos filhos. Quando um deles estava com 1 ano
Rai teve uma depressão clínica severa. Que página que você tá, amiga? Eu perdi, fala aí. 42. Página 42. Tá, achei. Durante a pior fase, ela mal dormia e quase não conseguia dar conta das demandas físicas da maternidade. Tinha a dolorosa consciência de não estar provendo o contato emocional de que o bebê necessitava. E, ao mesmo tempo, se sentia impotente. Ela demorou muitos meses para receber um diagnóstico ou um tratamento adequado. O fracasso talvez tenha ocorrido por ela ser esposa de médico. Isso não é incomum. Eu estava próximo demais da sua experiência, ameaçado demais pelo que estava acontecendo e envolvido demais no processo para conseguir ver com clareza. E ele traz de novo, né, a história dele. Aí ele conta, eu me arrependo de ter feito certas coisas durante os primeiros anos dos meus filhos, mas me arrependo mais do que não fiz. Não proporcionei a eles uma figura parental presente, segura e confiável. Queria ter conseguido relaxar, me libertar das compulsões que me moviam e aproveitar plenamente as maravilhosas pessoinhas que eles eram. Pode parecer que me considero o vilão da história quando o assunto é nossa família. Não é isso. Lugar a mim mesmo, nem mais ninguém. Em primeiro lugar, tenho apenas metade da culpa pelos meus conflitos com Rai. Como veremos nos próximos capítulos, os casais se escolhem com um instinto infalível para encontrar a pessoa que corresponderá exatamente ao seu próprio nível de ansiedade inconsciente. É aquilo que a Flávia traz, né? A gente atrai o nosso trauma para a gente. Por isso que eu falo, a relação que nós temos com o nosso filho é o espelho que ele vai ter lá na frente com o cônjuge que ele vai escolher. Eu imagino, eu já profetizo isso, e imagino o João com a mulher, também de uma família, de uma mãe que quebrou o ciclo, que reduziu danos, respeitosa, para tu ir mais longe de quando a mamãe chegou, filho. Eu digo isso para ele, que eu acredito que essa vai ser a referência dele mesmo. Então, é sobre isso. E aí ele traz aqui, né, do próprio livro... Como veremos no próximo capítulo, os casais se escolhem com instinto infalível para encontrar a pessoa que corresponderá exatamente ao seu próprio nível de ansiedade inconsciente, espelhando suas próprias disfunções e desencadeando toda a sua dor emocional mal resolvida. Isso, com certeza, se aplicava ao nosso caso. Em segundo lugar, julgar ou culpar não é a questão. A questão é entender. Olha que maravilhoso, né? Isso eu achei muito maravilhoso para tudo, sensacional. Né? Não é julgar, eu fiz, eu estava, a minha gestação foi difícil, eu tive... Entender. E é o que a gente fala para os pais também. É o que a gente fala para os pais. Entender. Está certo ou está errado, é entender. Entender. É que nem quando eu conto a minha história aqui, né? Hoje eu falo, poxa, eu vivi também, que nem a Flávia, inúmeras experiências adversas na minha infância. Sou filha adotiva, fui adotada com 2 anos. A história que me contam antes disso é horrorosa, não sei nem como eu estou viva aqui. Então, imagina, né, para essa mãe que está aqui quebrando esse ciclo, entender toda essa história. Mas isso não me vitimiza para dizer assim, mas, né? Não. Poxa, que massa entender isso. Eu percebo quando eu estou diante do meu filho, isso é meu. Isso é um gatilho meu. Filho, isso é da mamãe, eu vou lidar com isso para poder estar aqui para você. Ou seja, eu já tenho mais consciência, não estou no automático mais, né? Como já estive muitas vezes. E aí ele fala aqui, hoje, Rai e eu conseguimos ver que, durante todos aqueles anos, estava ocorrendo entre nós um processo coerente. Tudo o que aconteceu tinha que acontecer, considerando aquilo que sabíamos, que éramos, e que tínhamos vivido antes do casamento. Também é verdade que demos aos nossos filhos o melhor que pudemos e seguimos fazendo isso até hoje. Nada nessa história pessoal teria importância se ela fosse apenas um relato isolado de agruras emocionais de uma família, só que não é. Em absolutamente todas as famílias que atendi, olha que legal, essa parte é sobre ele, que achei incrível, nas quais um ou outro filho tem TDAH, encontrei histórias que, embora diferente no detalhe, falam igualmente de tensão e estresse. E realmente, eu olho para o meu lado, assim, pessoas que hoje têm filhos diagnosticados, assim, até para mães que não se perceberam ainda, tipo, na família tem, né?
uma menininha, a sobrinha do meu esposo tem, e eu olho assim, poxa, como foi difícil para essa mãe, eu vi, eu acompanhei, foi uma gestação super difícil para ela, muito mesmo. Então, ele fala isso, né, que absolutamente todas as famílias que atendi, nos quais um ou outro filho tem TDAH, encontrei histórias que, embora diferentes nos detalhes, falam igualmente de tensão e estresse. Embora a maioria dos pais e mães tenham consciência do estresse que acometeu a família, alguns relatam que o período em que os filhos eram bebês foi de pura felicidade para eles. Também costumam reconhecer que, misturados aos consideráveis que no início passaram despercebidos. O fato é que nós, na sociedade em que vivemos, geralmente estamos muito afastados da nossa própria realidade emocional. E ele fala que vai falar mais sobre isso aí no capítulo 12. Quem já está aí? Acredito que seja nesse estresse vivido por pais e mães que se encontraram as raízes ambientais do TDAH. Por mais que queiramos o melhor para nossos filhos, os dados atuais sustentam essa opinião, ainda que nem todos os pesquisadores venham chegado à mesma conclusão com base nos indícios à sua frente. E a gente volta a falar sobre isso mais para frente. Ou seja, de novo, né, por mais que os pesquisadores não queiram demonstrar isso, esse ambiente, esse processo todo, os dados atuais, que é a neurociência avançada, sustenta essa opinião, né, gente, desse ambiente aí, do quanto que influencia. E o que eu vejo também nesse texto é que, por mais que a gente queira esteja ali dando o nosso melhor, é como eu falei, tem coisas que não estão sobre o nosso controle, porque a criança tem todo um ambiente, a escola, muitas vezes não está sob o nosso controle, não dá, por isso que a meta é reduzir danos. Às vezes é um pai, que aqui o Garbon Maté traz a história dele, de um pai que tomou essa consciência, mas cada um tem um processo diferente. Vai ter homem que não vai estar nesse processo dele, infelizmente. E a mulher continua tentando fazer o que ela consegue, dentro do que ela tem, muitas vezes sobrecarregada de uma forma, ou uma mãe solo, ou a mãe, né, tem vários contextos, e a gente vai dando o nosso melhor, não tem como, não tem como. E é isso que ele traz Agora aqui. eu vou te falar, acho que me deu mais desespero quando eu fui ler esse tanto de coisa. Gente do céu, a gente tem que fazer terapia, gente, porque eu vou falar, a gente faz merda demais, gente. Vamos falar aqui, vamos confessar. A gente faz muita besteira. Maria. Não, vocês não devem desespero. Não, me deu um pouco de desespero, né? Que eu falei nesse trem aqui de casamento, eu falei, misericórdia, Senhor. Não, e aqui, eu já tinha mergulhado um pouquinho, meu filho era novinho quando eu comecei a mergulhar em educação respeitosa, positiva, parentalidade consciente, mas até os 2 anos, 3 do meu filho, gente, sobrevivente ele foi. Aqui Estou querendo voltar a ser o que eu era, não estou querendo saber mais nada disso, sabe? E aí eu Aquela fico figurinha. assim, é claro que agora ele está trazendo coisas. Aí eu falo, é claro que agora ele está trazendo coisas, né? Assim, tem 3 anos só que eu estou, de fato, assim, né? Reduzindo danos. E aí tem muita coisa aí que ficou para trás e que marcou, né? Assim, os 1000 primeiros anos dele não foram grandes coisas. As meninas Então, têm filhos um pouco menores que os nossos. Eu já tenho um de 13. O de vocês ainda é menor. Você vai ver lá vocês talvez estão começando mais cedo, graças a Deus, né? E gente, a diferença é que eu sou como com a minha mais nova, eu vivo situações que eu lembro que eu vivi com ele, idêntica. E eu falo assim, gente, por que eu fiz aquilo? Meu Deus do céu. Por que eu perdi tanta paciência, né? Assim, não no sentido de culpa, porque eu não tinha informação, e olha que eu sou professora, hein? Ou seja, tem coisa pior ainda. Mas, assim, por exemplo, quando o Pedro Bernardo era bebê, que eu li aquele lá na Neném, um monte de gente me indicou e não sei o quê. Eu li no primeiro dia, eu falei assim, gente, nem pensar que eu vou fazer uma coisa horrorosa dessa. Pode ser, não quero saber se eu tô certa, se eu tô errada. Esse povo tá doido, que mandou deixar o menino chorando. E eu li o livro inteiro, achei que eu ia arrasar, que eu ia fazer. Que me deu uma palpitação, me deu um mal-estar. Eu falei, gente, eu sou mãe, se eu tô sentindo isso é porque tem alguma coisa que tá errada. Não tem uma pessoa que vai falar para mim que isso está certo, que eu não vou aceitar. Acabou, nunca mais peguei o livro. Cometi um monte de erro, mas assim, né? Acho que ainda estou a anos-luz na frente de muitas pessoas. Porque era da área, enfim. Mas
eu vejo a diferença muito grande. Vocês que têm filhos menores, a gente vive a situação idêntica. E aquele negócio, eu volto, às vezes, de aluno, você acredita? Eu volto direto dos meus alunos. E falo assim, nossa senhora, eu lembro o nome do menino, eu lembro o nome da mãe, eu lembro da fala da coordenadora, e falo assim, eu tinha que ter feito isso. Eu não podia ter feito aquilo. Então, assim, não é pra gente travar, mas que dá um certo desespero, putz grila, viu? Vou te falar. Esse livrinho é danado. Esse livrinho é danado. Ele porque ele nos tira da zona de conforto, né? Assim, muito. E nos confronta com uma verdade que muitas vezes a gente não quer ouvir. E eu, Dani, vivi a mesma coisa que você. Eu tive acesso a tudo isso. Eu estava gestante. O primeiro livro que eu li foi Apego Seguro, e já tinha muito apego, na verdade, da Julieta Franco. O meu filho tinha meses. Então, assim, e eu sei que eu consegui reduzir danos. Por quê? Eu não tive medo de amamentar. Eu não tive medo de fazer cama compartilhada e todo mundo nas minhas costas. Você é louca! Esse menino vai se acostumar na sua cama. Ó, tá fazendo o teu peito de chupeta, hein? Menina, tu dá colo demais para ele. E eu enfrentava tudo isso. E só que quando chegou também nos 2 aninhos ali, eu me questionava, eu me sentia um fracasso de mãe, porque eu dizia assim, como assim? Eu sei tanto e não consigo fazer. Aí voltava para mim, e aí eu ficava tentando me convencer, não, mas tem que ter equilíbrio. Não tem que seguir a Maia arriscar. Tem que ter equilíbrio, né? A gente é amoroso, mas também tem que ter firmeza, tem que ter equilíbrio. Daqui a pouco a minha mente, não, tô errada. Eu preciso. Aí entrava, mergulhava nos livros de novo. Então, assim, é um processo, né? Então a gente vai assim, primeira vez que eu sou respeitosa com meu filho. Teve um dia que eu disse, como assim? Eu tive 4 oportunidades aqui e as 4 eu perdi, porque no conflito eu acabei transbordando a minha frustração ao invés de ser a adulta e corregular a minha criança, né? Então, assim, eu tive muito esse processo. Além do mais, de tudo isso, a gente está tentando, cá, fazer o nosso melhor. As vozes externas de uma menina que foi tão boazinha como eu fui. E comecei a ser rejeitada pela minha família, porque eu já não estava mais ouvindo a minha própria mãe, por exemplo, que me trazia conselhos. E né, minha mãe tinha um grande. E ela falava assim, rapaz, você está fazendo isso. E eu, ai, mãe, mas é porque... E aí, eu sempre ouvia assim, não, tem que ler, tem que estudar. Se quer ser alguém na vida, tem que estudar. De repente, estudar já foi um terror. Você está lendo livro demais. Você está fazendo o seu filho de experiência. Você está seguindo esses livros. Kerline. E eu ficava assim, mas, meu Deus, que chegava a hora... Assim, porque, assim, a criança, ela é muito sensível. E ela é muito ambiente. Então, assim, eu acho que 2 coisas aconteceram. Primeiro, que meu filho percebeu o clima entre eu e minha mãe. E segundo, que ele percebeu o estado emocional da avó. Então, por mais que ela fosse uma avó amorosa, carinhosa, ele percebia. Então, o que ele fazia? Pode pegar. Com os dele, rejeitava a avó, minha filha. Ele lá vinha, vem cá, meu netinho. E ele olhava assim, com aquele jeito dele, aquela forma que ele se comunicava. Aí me agarrava. Kerline, o meu entrou embaixo da mesa um dia, quando a minha sogra tocou a campainha. Sem ter nunca ouvido uma discussão, sem nunca ter presenciado nada, só essa névoa que circulava de um assunto, e eu não me posicionava, e eu fui sendo engolida, e meu marido não, eu falei assim, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Ou no dia que ela tocou a campainha, abriu a porta, ele adorava ela, entrou embaixo da mesa, eu não estudava nada disso, gente, eu falei, Senhor Deus, pronto, a resposta está aqui, vai travar tudo. Eu não entendi, eu falava assim, eu olhava para a cara dela, olhava para mim, aquele negócio esquisito. À noite eu falei com meu marido, eu falei aqui, eu tenho que tomar uma atitude hoje. Ou eu vou falar tudo que eu estou sentindo, ou vai dar um merdão para tudo quanto é lado. E foi exatamente o que aconteceu. A coisa foi fazendo assim, ó. Eu ficava muito sem graça, porque assim, para muitos, estudar a educação positiva é você ter um filho que cumprimenta, que fala, que faz birra, né? E aí vinha muito essa cobrança, assim, porque como é que tu é educadora parental e teu filho me fala assim comigo? E eu também, querendo ser ali vista, mostrar que, mãe, você tá errada, olha o que eu tô fazendo porque eu estudei e tá dando certo. Aí meu filho olhava e dava a língua pra avó. Aí uma vez
Que dá. Meu filho, Bateu em até nome hoje. de Jesus, por que que você faz isso? E aí, com 3 aninhos, ele conseguiu falar assim, mamãe, porque ela é muito forte. Era no sentido assim, ela é, entendeu? E ele percebia, né, o quanto eu reprimia, porque tinha muito disso, da gente não conseguir corrigir na frente dos nossos pais, né, aquele Enem parental. Então, assim, foi realmente uma névoa, cara. Ele sentiu tudo. E aí, quando eu me levantei, que tomei essa decisão de dizer assim, peraí, preciso pôr esse limite de forma mais saudável, mas me posicionar e ter mais certeza do que eu estou fazendo Eu aqui. preciso ser o adulto da relação. Hoje em dia melhorou, é outra coisa. Mas é muito lindo como ele consegue pôr os limites dele também. Então, assim, né, seja tão respeitoso com seu filho que se alguém for rude, ele não pensa que isso é normal. E hoje João tem uma opinião, assim, que isso eu acho incrível, porque quando ele diz assim, não é para me tratar assim, não quero, não aceito, acabou. A avó tem que respeitar, ela não consegue invadir, ela não consegue, não dá, ele põe esse limite, é muito lindo. Ao mesmo tempo que ele se relaciona normal. Eita, meninas, eu vou ter que sair, Deise, ai, que pena. E aí, gente, vamos... Eu vou buscar meu filho na escola, por isso que eu... Também tem que ir daqui a 5 minutos. Tá bom. Vocês querem deixar o quinto, então, para o próximo? E aí a gente fala do terceiro. Melhor, né? Ele é mais longuinho, né? Eu acho Ele é que... mais longuinho, Então, a gente traz o quinto e o sexto no próximo. Tá. Combinado, assim. Mas hoje foi uma troca muito rica, né? É porque o 3, apesar de ser pequeno, mas tiveram muitas pausas, assim, que eu achei importante ressaltar. Eu acho que mesmo que a gente demore mais tempo, esses insights, essas comunhões que a gente vai fazendo, eu acho que fortalece o que a gente está lendo, né? Porque a gente vai acessando os nossos atendimentos, a gente vai acessando as nossas vivências, né? Vai ouvindo uma da outra. Isso, eu acho que vai fazendo o conteúdo se consolidar na cabeça da gente. Verdade. Então foi bom estar com vocês de novo. Estejam aqui na próxima sexta, então. Um beijo, meninas. Tchau. Até a próxima. Tchau.